Muito bem, hoje é dia de Papo Alavancador. Eu tô aqui com meu amigo João, treinador, mentor de líderes, empresários, um cara incrível aí que eu tive a oportunidade de conhecer há alguns anos. Já fizemos algum papo, né, João? Através de lives e agora a gente está em mais um Papo Alavancador aqui para trazer um conteúdo de qualidade para vocês. Ô, João, deixa eu te falar uma coisa, cara. Eu acho que a melhor forma de se apresentar é contar um pouco da sua história. E eu acho que eu nunca te perguntei isso. Como que você caiu nesse lance do desenvolvimento de gente? Eu acho que eu nunca te perguntei. Eu sei um pouquinho da sua trajetória em Dale, né? E algumas pequenas fragmentações aí da sua trajetória, mas eu não sei exatamente como é que você caiu nisso tudo. Conta um pouco pra gente, que daí tanto eu quanto quem estiver assistindo a nossa conversa e o nosso papo alavancador vai poder te conhecer melhor. Fica à vontade, cara. Legal, legal. Primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, um novo papo, né? Então, a minha história começa muito cedo, né? Eu com 18 anos, eu vou tentar fazer uma apresentação na faculdade e travo. E aí, fora que eu trabalhava com os meus pais, então nós tínhamos muito problema de relacionamento com a minha mãe, né? Uma empresa pequena, e aí minha mãe com 20 anos de loja e eu queria batendo muito de frente com ela. Então eu começo aí no mundo do desenvolvimento. Eu vou fazer meu primeiro treinamento de programação neurolinguística, o PNL, né? Practitioner em PNL na época. E aí eu resolvo a questão de falar em público, meu relacionamento com a minha mãe melhora, e eu começo a desenvolver a minha liderança, né? Eu já começo a me trabalhar ali, quando eu conheço a programação neurolinguística, eu me apaixono por aquilo e também eu começo a usar aquelas estratégias, né? Então eu com 18, aí já estou com 18, 19 anos já ali, aonde eu ia fazer, por exemplo, depois eu ia fazer entrevistas de emprego e tal, e aí pela maneira de comunicar, pelas ferramentas que você possuía na época, eu sempre, o cara falava assim, eu tinha a capacidade de negociar salário melhor, negociar algumas coisas, ou até de empreender. Então a minha jornada no desenvolvimento humano foi muito essa, foi através de desafios que eu tinha, e aí eu fui buscando me desenvolver. Então aos 22 anos eu fiz uma formação em coaching, na época que o coaching ainda nem era mal falado, lá em 2011, 2012. E aí, desde lá, e tentei ser coach nessa época. Então, com 22 anos, eu brinco, né? Que eu era o coach sem o Celta ainda, era só de bicicleta. Então, não deu certo. E aí, eu vim me desenvolver, virando homem. Então, virei representante comercial, desenvolvi aqui na região representei uma grande indústria aqui. E depois, isso aqui eu sempre tive o pé nessa linha, né? Eu quero trabalhar com isso, daí eu entro no Dale Carnegie e ali eu sou formado para instruir empresários, instruir empreendedores e depois a gente segue carreira solo. Pô, que história bacana, cara. Que legal. Olha, é muita coincidência, inclusive, essa conversa, isso que você falou, que veio de um desafio, né? Você foi estudar PNL por conta do desafio. Ontem eu estava num evento, olha essa história. Ontem eu estava num evento e alguém chegou para mim e falou assim: cara, eu fico impressionado com a facilidade que você tem de falar em público, de se comunicar. E eu disse assim, e ele falou assim: isso é nato de vocês, né, cara, da sua família, dá pra ver que vocês nasceram com isso. Aí eu falei assim: rapaz, deixa eu te contar uma história, que é a história que eu vou contar pra vocês agora. Bora. Quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, eu tocava violão na igreja. Nas missas de quinta, que eram missas mais vazias, né? O Ministério da Música, a banda da igreja, ficava num cantinho ali. E eu ficava tocando violão atrás do pessoal que ficava na frente, dos vocais ali, do violão principal. Então tá tudo bem, tudo certo até ali, né? Eu treinava antes, ensaiava antes. Um dia, eu fazia aula de violão também na igreja. E o professor que me dava aula de violão ali na igreja, ele dava aula de violão numa outra escola de música. E ele me chamou para tocar algumas músicas na exposição. Eles iam expor a escola de música numa feira e falou: olha, você não toca algumas músicas ali? Essas músicas aqui, ó, ensaia. E aí eu imaginei o stand da feira, o stand da escola de música, e eu tocando algumas músicas ali, quietinho dentro do stand também, assim como no cenário da igreja, né? Eu tô lá num cantinho, ninguém tá me vendo e tudo certo. Quando eu cheguei lá, não era no stand, era na praça de alimentação da feira, lotada, gigante, um palco, 1,5 metro do chão, luzes. Eu travei, eu falei: não vou subir aí. O professor tentou me convencer de tudo quanto é jeito: não, vamos lá, eu subo com você. Cara, eu não consegui subir, eu entrei em desespero, João, em desespero. Eu com meu Eu violãozinho sei nas o que é isso. costas,
Cara, eu com meu violãozinho nas costas, eu entrei em desespero e enquanto ele não me liberasse pra sair dali, eu não conseguiria me aliviar, assim. Aí eu consegui ir embora. Eu falei, cara, me deixa ir embora, eu não vou subir nesse palco. E aquilo me fez muito mal por um tempo. Eu falei, eu arreguei, eu deixei o cara na mão, eu falei que ia e não fui. As coisas estavam lá arrumadas, microfone, tudo arrumado. E aquilo me fez muito mal, sabe? Eu roer a corda me fez mal, porque é um valor que já vem de berço, né? Então, essa ruída de corda aí me deixou bastante frustrado. E aí eu, de propósito, comecei a pedir lá na igreja para fazer as preces. Então, para quem já frequentou uma missa católica aí, tem um momento da missa que você faz, né, as preces ali daquele dia. E aí eu pedia para fazer as preces. Então, eu escrevia as preces que eu iria fazer, ali com 16, 15, 16 anos de idade, e eu fazia as preces lá na frente, igreja lotada, 500, 1000 pessoas, né? E eu ia fazendo isso de propósito. No começo, eu imprimia grande assim, ó, as preces, e aquilo ficava preto, eu não conseguia enxergar, de tão Caraca. nervoso. Depois, foi ficando mais fácil, até o momento que eu não lia mais as preces, eu falava as preces. E aí eu me coloquei em situações propositais para que eu aprendesse a falar em público e não tivesse mais medo de falar em público, não tivesse esse desafio. Então hoje, se tiver 1000 pessoas aqui na minha frente, eu vou falar com naturalidade. E se eu errar? Talvez ninguém vai saber que eu errei, porque só eu saberia o que eu iria falar. Como ninguém sabia, ninguém sabe se eu errei ou não, né? E eu fui descobrindo essas coisas. Então, Sim. muito legal, cara. Fiquei bem contente em conhecer essa tua jornada aí. O Guilherme, eu acho que aqui a gente pode começar, não sei se eu acho que a gente pode começar falando sobre esse líder nasce pronto, porque às vezes as pessoas olham para mim, isso é nato na pessoa, porque eu também escutei exatamente isso já, nossa, tua habilidade de comunicação, nossa, isso é nato, mas as pessoas não sabem que há 15 anos atrás eu era gago, tímido, introvertido. Não, você conduz reuniões, tremia para fazer uma reunião, né? Eu sou um cara que eu tive que desenvolver tudo isso e imagino que você também, pela tua história, passou por isso. O que você diria para as pessoas que têm essa desculpa, que dizem assim, não, liderança o cara precisa nascer para isso, ele já nasceu com esse dom de lidar com as pessoas? A ciência moderna já comprova que dons e talentos, eles vêm muito mais de uma construção do que de algo que nasce junto contigo. É lógico que existe um percentual da sua psique, de quem é você, que já vem dos seus pais, né, que veio dos seus avós e etc. Mas é um percentual pequeno e que se você não treinar isso aí acaba morrendo, né? São trilhas neurais que se você não desenvolve, assim como qualquer outra habilidade, elas acabam morrendo. Então, sim, cara, imagina, eu nasci pelado, eu não sabia falar, dependia de chorar para alguém perceber que eu tava com fome. Então é lógico que não é nato isso. Eu Não precisei, tinha pensado nisso, hein, Guilherme? eu precisei aprender a falar, meu amigo, a andar, a pedir por comida, né? Pelas coisas básicas. Então, como que eu nasci aprendendo a liderar? É lógico que não. Eu tive que aprender a desenvolver e, inclusive, o universo da liderança, o universo da gestão, o universo do desenvolver as pessoas, ele é gigante, inclusive imensurável. Eu nem consigo mensurar. Então, acredito que eu vá partir desse mundo sem saber tudo sobre isso e que eu tenho que continuar me desenvolvendo a cada dia, né? Então, as pessoas que querem liderar, que têm esse anseio por liderar, e principalmente as que estão em posição hierárquica, mas ainda não se sentem líderes, sabem que falem como líderes, precisam ir lá e desenvolver, porque você não nasce com isso, não. Você precisa desenvolver isso. Guilherme, e eu acredito que você já deve ter se deparado com isso. Eu tenho alguns clientes, têm 25 anos de empresa, 30 anos de empresa, e algo acontece com eles que parece que eles esquecem de tudo aquilo que ele teve que fazer para construir a empresa, e aí ele começa a ficar mais passivo, ele não cobra. Sabe aquela uma liderança meio frouxa? O que que você diz sobre isso? O que que você traz para esse empresário? Eu gosto de chamar isso de síndrome do líder castrado. Por que do líder castrado? Porque quando a gente vê a comunicação que existe nos dias de hoje, principalmente vinda dos grandes veículos, da ideologia de esquerda, é de que se você se posiciona, você já é machista, você já é um extremista, se você cobra por disciplina, por horário,
você é autoritário. E essas narrativas que vinham sendo construídas por todos esses anos, né, nos grandes veículos e agora principalmente nas redes sociais, elas vieram castrando os nossos líderes. Então hoje, o líder tem medo de cobrar e perder gente, ele tem medo de se posicionar, ele começa a achar que para o time seguir ele, para que o time respeite ele, ele tem que ser amado por todos, ele tem que ser aceito por todos. E isso não tem sentido. Eu gosto muito de fazer a analogia do pai e filho. O teu pai te ama? Ama. E ele já te deixou de castigo? Ele já com certeza. Ele já te chamou a atenção, já te puxou a orelha, mas mesmo assim você tem certeza que ele está te amando. E as pessoas têm essa percepção de que para você amar o outro, você precisa ser bonzinho, passar a mão na cabeça, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, eu costumo inclusive dizer que se você está liderando com a necessidade de ser amado, logo você não está amando, você está sendo um baita de um egoísta, querendo atenção para você, querendo aprovação, e não está dando amor. Porque o que é o amor? É verbo. Então, como é que eu mostro isso? Com atitudes. E como é que você pode dizer que você ama liderar, que você ama pessoas, se você não corrige, se você não exorta? É ou não é verdade? Eu falo que você fica enganando o outro, né? Então, quando eu não corrijo, eu fico assim, ó, vocês estão se enganando. Porque você engana o outro fica achando que ele está fazendo um bom trabalho, que ele não sabe, então ele continua fazendo aquilo que deixa você puto ou deixa você incomodado, triste com aquilo, e aí você não fala, e aí depois ele quer um aumento de salário, às vezes ele quer alguma coisa diferente que ele vai pedir para você, aí você não tem condição de dar isso para ele, mas ele nem sabe por que ele não recebe, porque você não diz, né? Eu vejo as pessoas com esse medo de perder que você falou, medo de perder o funcionário, e aí eu começo a tirar a minha essência do negócio. Porque o empresário que tem uma empresa já com 10, 12 ou com 5 anos, aquele projeto ele cresceu a partir dessa essência do dono. A maior parte deles são assim, né? Cresceu no jeitão do dono. E ele começa a trazer pessoas, e esse jeitão vai se perdendo, porque dele começa a ficar em dúvida, não, mas se eu cobrar essa pessoa sai, eu dependo dela. O que você diria sobre isso, Guilherme? Eu diria o seguinte, empresário, olha bem para mim, você que está assistindo, você quer se libertar? Porque veja bem, a maioria dos empresários hoje está vivendo numa prisão interna de gerir a empresa dele sem ser quem ele é. Por medo de perder gente, por medo de se posicionar, por conta das narrativas que ele ouve por aí, de que se ele se posicionar, ele vai estar sendo alguém arrogante, ele vai estar sendo alguém extremista, ele vai estar sendo machista, entre diversos outros nomes que deram para isso, para aprisionar esse cara na síndrome do líder castrado. Porque é isso que aconteceu com os empresários de hoje. Castraram aquele empresário, eu não vou dizer o cara durão, eu não vou dizer que o cara precisa ter esse arquétipo, mas o arquétipo de alguém que teve coragem lá no começo para hipotecar a casa, para vender o carro, para fazer uma dívida, para abrir uma empresa. O cara que se esforçou, deu tudo que ele podia para constituir, né, uma empresa que está gerando emprego, que está gerando resultados, que está pagando seus tributos. E aí hoje, aquela coragem começa a sumir. Hoje aquela coragem começa a desaparecer. Ele está encarcerado nessa mentalidade dele de não poder mais ser quem ele é. Quer se libertar? Começa a ser quem você é. Começa a ter medo de ter as pessoas erradas dentro da sua empresa e não medo de perder as pessoas erradas. Tenha medo de perder as pessoas certas. E as pessoas certas são aquelas que vão se conectar com os seus valores. Só que se você não mostra os seus valores, ou seja, se você não está sendo quem você é, você só vai atrair gente errada para dentro do seu negócio. Você colocaria dentro da sua casa gente que não conecta com a sua essência, que não conecta com os seus valores? Pelo menos não deveria colocar. Por que você coloca dentro da sua empresa, que é um lugar onde você passa a maior parte do seu dia? Que é um lugar onde é reflexo de um sonho que começou lá atrás, quando você teve coragem de talvez largar o seu CLT, teve coragem de arriscar a vida financeira da sua família, dos seus filhos, para abrir algo, para realizar o seu sonho, para gerar emprego. Né? Cadê aquela coragem? Se liberta disso, volta a ter aquela coragem. É isso que eu diria para o empresário de hoje. É isso que eu digo para o empresário de hoje. E é isso que eu também gosto de trabalhar, porque assim, ó, essa liderança dos outros, primeiro começa em si. Então, quando você diz essa questão do posicionamento, as pessoas confundem posicionamento com imposição. Eu me impor sobre o outro é diferente de eu ter uma posição. Então,
O impor parece que eu preciso colocar goela abaixo aquilo que eu penso, ou me impor sobre você mesmo. É como se eu pulasse em cima de você e fizesse você engolir aquilo que eu digo. E o posicionamento não. O posicionamento é simplesmente eu olhar nos olhos da pessoa e dizer: a minha empresa é assim. Esse comportamento aqui não vai acontecer mais. Eu não preciso discutir com o outro, eu não preciso provar que eu estou certo, eu só preciso simplesmente dar a minha posição e permanecer nela. As pessoas entendem como posicionamento aquela pessoa que é autoritária, que grita, ou que às vezes é até desafiadora, é chata. Não, ele só simplesmente diz aquilo que ele é. Olha, isso eu aceito na minha empresa, isso eu não aceito, isso nesse setor ou na equipe, né? Para quem não é empresário, é só o gestor desse time. O posicionamento é dizer aquilo que está no seu coração, na sua mente. Porque o que a gente gera no outro quando a gente não se posiciona? Tem alguma coisa aqui dentro que eu estou pensando, que eu estou querendo trazer para o outro, e aí o meu comportamento é de ficar calado, por exemplo, ou às vezes de dar aquela risadinha, aquele sorriso amarelo, e aí a outra pessoa não sabe se você está concordando, se você está discordando, se você está... Ela não sabe. E aí você deixa isso para o outro entender. E muitas vezes o outro entende que continua a fazer. E aí então essa empresa está sem pai, porque o pai é um pai relapso, o pai é um pai que não educa, é um pai que não corrige, é um pai que não dá direção. E aí eu sou aquele pai frustrado que estou vendo as coisas acontecer na minha empresa, fugindo da minha mão. Né? Então, quando eu venho trabalhando liderança, eu falo, cara, olha primeiro para você, vamos acertar você? Acerta você, porque quando você se acerta, as pessoas, a partir de você, já começam a se corrigir. Não sei se você concorda com isso, o que você entende disso tudo? Você estava falando e eu estava imaginando meu filho aqui, de 1 ano e 9 meses. A facilidade que ele tem de dizer não é algo incrível. Eu falo assim, filho, você quer tal coisa? Não. Filho, vamos pro banho? Não. Que momento que a gente perde a nossa facilidade de dizer não para as coisas que a gente não quer? Momento em que o nosso ego é formado e a gente começa a fazer parte da sociedade, começa a criar as nossas crenças através do nosso convívio. Por isso que é muito importante a gente escolher os ambientes que a gente anda, né? Escolher que tipo de livro eu vejo, escolher que tipo de coisa eu assisto na TV, para que eu não tenha essa castração que o mundo hoje faz com a gente, onde dizem que se você dizer não, você está sendo extremamente egoísta, né? Enfim, mas qual que é o momento que o empresário perdeu a capacidade dele de definir o que ele quer para dentro da empresa dele e o que ele não quer? Que tipo de comportamento ele aceita, que tipo de comportamento ele não aceita? É isso que precisa ser resgatado. O empresário precisa olhar para o seu negócio, pegar... inclusive um lápis foi algo que eu aprendi ontem numa conversa com um publicitário aqui da cidade. Ele falou assim, Guilherme, escreve as coisas de lápis, não escreve de caneta, não. Porque o lápis você pode vir e apagar, porque todos os dias os nossos pensamentos são melhorados, né? Então, empresário, esse é o seu posicionamento de hoje? Se posicione de hoje, de lápis. Amanhã talvez você veja isso e fale, bom, eu posso flexibilizar ou eu posso endurecer também. Sim, tem com isso, certeza. Sim. Então escreve isso, escreve o seu posicionamento. Né? Pega um lápis e escreve o que você gostaria dentro da sua empresa, o que você não gostaria que fosse. E aí você se posiciona com relação àquilo, porque quando você diz não para como você não gostaria que fosse, você diz sim para como você gostaria que as coisas fossem. Então, muitas vezes o empresário fala assim, poxa, eu não tenho mais respeito dentro da minha empresa. É lógico. Quem que vai respeitar alguém que não se posiciona? Quem que vai respeitar alguém que nem ele sabe quem ele é, nem ele sabe o que ele quer? Como que os outros vão respeitar isso? Essa imagem não é transparecida, né? Não é transparente, inclusive, com as pessoas. Quando você não se posiciona, você deixa de ser, inclusive, transparente. As pessoas olham para você e sabem que você não está sendo aquilo que é a tua essência, aquilo que você gostaria, elas começam a ter desconfiança. Isso é inconsciente. Se eu sei que o que você está falando não é o que o teu corpo está comunicando, eu vou ter desconfiança. Desconfiança é o quê? É medo. Entende? Alguém confia em quem tem medo? Ninguém confia. Eu vou começar a ter medo de falar alguma coisa e te chatear, ou de falar alguma coisa e você ficar brabo comigo, porque você comunica o seu rosto, a forma com que você se movimenta, comunica que o que você está falando não é aquilo que você quer falar. Então logo eu vou falar assim, poxa, eu tô com medo de conversar com o João, porque ele não está sendo quem ele é.
Então, se você quer respeito, se você quer que as pessoas confiem em você, se você quer uma relação de transparência, começa a ser quem você é, mesmo que isso vá desagradar as pessoas. Mesmo que isso faça com que pessoas se afastem de você. Porque esse afastar das pessoas vai ser muitas vezes a limpeza que você precisa na cultura da tua empresa. E essa limpeza, Guilherme, você está falando, eu queria trazer esse tema aqui para você, desses funcionários ingratos. Sabe, porque eu tenho, assim, 2, 3 casos. Na verdade, uma vez eu estava assim, puto com uma pessoa que eu ajudei muito, sabe, Guilherme? Aquela pessoa que você ajuda, que você tá junto. Cara, fizemos uma série de coisas, tanto na vida pessoal, na vida profissional, e essa pessoa deu uma facada, assim, sabe, pelas costas, né? E aí eu tava numa mesa com empresários, e eu lembro que nesse dia eu tava assim com nós estávamos nos 12, 13, todos eles empresários de diversos ramos e tal. E aí naquele dia eu falei sobre isso, que aquele negócio estava assim no meu coração, aquilo. E aí eu falei, daí o outro falou assim, João, isso é normal. Daí porque isso já aconteceu comigo, eu dei uma casa para um, esse entrou na justiça contra mim, o outro falando que tinha ajudado quando o filho passou por uma grande dificuldade de um funcionário, ele ajudou lá e financeiramente, com o tempo, com a família, com as suas orações, e foi extremamente... Teve essas pessoas que foram ingratas, né? O que você diria para esses empresários que passam por isso, ou que estão parando de acreditar nas pessoas por causa dessas questões? Quando eu tenho alguém que está me acompanhando, que está dentro da empresa, e essa pessoa, de certa forma, me trai, se eu jogo o erro nas pessoas, eu paro de acreditar nas pessoas. Se eu puxo o erro para mim, eu vejo o que eu posso fazer para não ter mais esse tipo de gente junto comigo. Então, empresário, não pare de acreditar nas pessoas. Tem muita gente boa por aí. Ah, mas 2 pessoas já me traíram. 3 pessoas, eu fiz de tudo por elas e depois elas me acionaram na justiça. Erro seu. Assume o erro. Você errou na hora de contratar, você errou na condução, você errou na percepção sobre quem eram essas pessoas. Eu já errei muito. E provavelmente eu vou errar muito, porque tem gente muito boa de conversa. Sim. E a gente cai na lábia dessas pessoas, né? Então, comece por tentando identificar as pessoas ingratas e não contratando mais elas. Esse é um tema polêmico que eu gosto de falar e que depois as pessoas vêm nas minhas redes sociais me xingar. Ah, porque eu não trabalho por gratidão, eu trabalho por dinheiro. Eu te dou, eu te gero valor, você me dá dinheiro, não tem que ter gratidão. Agora é o seguinte, as pessoas não sabem que junto à ingratidão, vem um monte de comportamentos ruins. O ingrato, ele vive num estado interno de sofrimento. Então, é o cara que vai fofocar, é o cara que vai te acionar na justiça, é o cara que vai achar que tudo que você faz é pouco. Entende? Nada do que a empresa fizer por ele, nada do que o time, as pessoas fizerem por ele vai ser bom. Tudo para ele vai estar ruim. Então é a pessoa que vai te dar problema. Junto com a ingratidão, são diversos comportamentos negativos, ruins, que você está trazendo, que você está mantendo dentro da sua empresa. Deus quer 2 coisas da gente, João. Que a gente seja obediente e que a gente seja grato. É isso que está escrito na Bíblia. Inclusive, eu trouxe aqui para citar, em 1 Pedro diz assim, somos exortados a tratar com honra e obedecer aos que estão em posição de autoridade, mesmo que sejam pessoas difíceis, porque essa é uma prática que agrada a Deus. E Paulo fala em tudo dá graças, né? Em tudo dá graças. Tudo. Então, se você tem um funcionário desobediente e ingrato, demite ele. Se você percebe que quem você está contratando é desobediente, rebeldinho e ingrato, demite essa pessoa. Porque, acredite, você não vai querer ter alguém assim dentro da sua empresa. E se você quer ler a obediência, se você acha que isso é pesado, porque hoje em dia as pessoas estão muito frágeis. Então você dizer, poxa, seja obediente, ai, nossa, já faz um mimimi inteiro disso aí. Se você acha que a palavra para você não serve, então troca obediência por cumprir acordos. Tenha alguém que cumpra os acordos que fez contigo e que seja grato, mas ser grato não é sair agradecendo, muito obrigado, e sair te bajulando, porque o bajulador, tema o bajulador, inclusive. Não é pessoas bajuladoras, não é disso que você precisa. Pessoas que têm o sentimento de gratidão. Essas pessoas vivem num estado interno
de graça. E junto ao estado interno de graça, é alguém que quer melhorar, que quer evoluir, que tem um mindset, né? Um modelo mental de crescimento. É alguém que tem um modelo mental de servir aquele ambiente, de ajudar as outras pessoas. É alguém que não vai te acionar na justiça achando que não recebeu aquilo que não merecia. É muito sobre isso. Não é sobre você ter alguém bajulador dentro da sua empresa. Os bajuladores são perigosíssimos, inclusive. A gratidão é um sentimento interno. Eu não dependo de ninguém vir e ficar me agradecendo, me bajulando por ela. Não tem nada a ver. Você percebe a pessoa quando ela é grata pelo conjunto de comportamentos que ela tem, entende? É sobre ela ser grata pelas pequenas coisas da vida, pelas bênçãos que ela recebe todos os dias. Você percebe o cara que só reclama de tudo, né? O cara que olha aqui, poxa, mas só tem um pouquinho de água no copo. Ao mesmo tempo, o outro que tá falando, nossa, graças a Deus tem água no copo. Enquanto tem gente que não tem um braço, né, e tá feliz por ter o outro, tem gente reclamando de coisas pequenas. Enquanto tem gente que não tem as duas pernas, está numa cadeira de rodas, e ele é grato por estar vivo, né? Tem gente ali ingrato por coisas pequenas, não enxerga que a gente tem milagres todos os dias acontecendo nas nossas vidas. Você acorda, você respira, você tem que comer, você dormir num lugar bom, você tem uma família, você tem gente que gosta de você, você tem um trabalho, e você não consegue enxergar nada disso, você só amaldiçoa as coisas da vida. Você só sabe amaldiçoar. Esses tempos atrás eu tava em viagem, eu furei o pneu do carro. Aí aí era noite, minha bateria do celular acabando, né? E eu já tinha furado um pneu, furei o segundo. Caraca. Eu falei, nossa, se fura, né? Vai ter que vir agora o guincho, tomara que ele venha, eu tô sem bateria, enfim. E eu acabei publicando. Falei, tô me sentindo grato agora porque eu só furei pneu porque eu tenho um carro. Porque senão eu tinha furado a sola da bota, né? A sola do sapato. Sim. E aí teve alguém que ainda veio e respondeu assim, você tem carro porque você tem dinheiro, que não sei... Sabe, a mentalidade de algumas pessoas não consigo entender. E aí quando você fala que as pessoas não prosperam por conta da mentalidade que têm, e não elas têm a mentalidade que têm porque elas são prósperas financeiramente, tem muita gente que não entende isso, né? Sim, sim. E eu vejo o empresário, aqui eu queria falar diretamente com você, estabeleça limites. Limites das pessoas. Hoje alguém disse, a gente entendeu errado em algum lugar que impor limites é ruim. Você precisa parar de querer ser o herói das pessoas. Por que a gente acaba ajudando demais ou entrando nas áreas da vida das pessoas que trabalham com a gente? Porque a gente não soube impor limites. Uma coisa é, às vezes eu quero tanto ajudar o outro a crescer, e nós, enquanto líderes, enquanto pessoas que estamos à frente de times, de pessoas, por muitas vezes a gente vê aquilo, vê a história, a nossa história se repetindo na história do outro, então a gente quer ajudar e acaba se envolvendo naquilo e pega uma carga que é dele. Cara, coloca os seus limites sobre isso. É só você dizer, o nosso papel aqui, o meu papel é como empresário, como líder, eu posso ajudar ele até aqui. Se eu entrar na vida pessoal dele, eu vou até, no máximo, mais um degrau, mas eu não vou entrar mais nisso, porque senão eu estou querendo fazer o papel de Deus. Eu estou querendo tirar a pessoa de um processo que ela precisa viver. E aí isso recai sobre nós e a gente reclama. Então eu vejo o empresário, às vezes, o gestor, querendo resolver problemas que não é dele. E quando eu vou trabalhando isso, aí o que a pessoa faz? Na casa ele está fazendo a mesma coisa. Ele está pegando problema da mãe, da tia, da prima para ele. E aí ele está resolvendo uma série de problemas dos outros. E o problema que é a falta de estoque, o fornecedor ruim da minha empresa, a inovação que não está acontecendo, eu não estou olhando, porque eu estou cuidando dos projetos e sonhos dos outros ao invés de cuidar dos meus projetos. Então, uma dica que eu dou, vai cuidar da sua vida, vai cuidar dos seus projetos. Empresário que cresce está cuidando da sua vida. E sim, você vai cuidar dos outros, mas primeiro, cuida de você. Ô, João, tem uma metáfora que eu gosto muito de utilizar nesse assunto que você trouxe, que é a seguinte. Imagina que você está num barco e uma pessoa cai na água. E essa pessoa não sabe nadar e ela tá se afogando. E só tá você e ela ali. E você não sabe nadar. O que você faz? Se você quer ser o salvador,
e pular na água, vai morrer os dois. E aí muitas vezes a pessoa fala assim, não, mas sabe a síndrome do herói? Não, eu tenho que salvar. Sim, mas vai morrer os dois. Então, cognitivamente falando, racionalmente falando, isso é uma burrice. Sim. E aí você tem um funcionário com problema que você não sabe resolver. Essa é a analogia do não saber nadar. Você não tem capacidade, não é o seu papel estar resolvendo aquilo naquele momento. E você, ao invés de fazer o que você faria, ou seja, jogar uma boia, jogar uma corda e saber o teu limite para que você não afunde junto, não. Você começa a ter a necessidade de prender as pessoas emocionalmente a você. Você já viu esse tipo de líder? Ele tem necessidade de que os outros dependam emocionalmente dele. E aí ele fica a todo momento tentando resolver problemas pessoais das pessoas, tentando salvar as pessoas de diversos problemas que não são da competência dele. E aí o que acontece? De fato, ele fica preocupado em tentar prender essas pessoas emocionalmente a eles, para que elas não saiam, para que elas permaneçam ali. Só que os problemas reais de uma empresa, que a gente não pode negligenciar, é fazer a empresa dar lucro. Porque se a empresa não der lucro neste mês, ela não paga o salário das pessoas no outro. Se a empresa não der lucro esse ano, ela não consegue crescer no outro. A empresa que não cresce, ela está estagnada, porque a inflação está aí, o mercado está crescendo, e se ela não cresceu, ela está estagnada não, aliás, ela está caindo, né? Então, a gente não pode deixar com que as lideranças virem a seta para um papel que não é deles. O seu papel, líder, é o seguinte: fazer a empresa dar lucro, prosperando o seu time. E para prosperar o seu time, muitas vezes você não tem que fazer eles dependerem emocionalmente de você e nem ficar agradando eles, é sobre isso. Porque aqui tem um ajuste de foco, né, Guilherme? Eu vejo as pessoas falando, não, mas é que eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Cara, e é maravilhoso fazer sobrar tempo. É só a gente cuidar daquilo que é nosso. Eu estava mentorando uma pessoa e ela estava com uma dificuldade muito grande com o seu diretor, né? Com a diretoria. E aí ele estava vendo só problema, e ele estava jogando uma oportunidade incrível fora. E aí eu conversei com ele e falei assim, tá, mas o que é da tua responsabilidade? Porque você está se metendo em coisas que você não tem nada a ver. Você vê o outro fazendo coisas erradas e você quer ir lá salvar. Mas quem que te pediu para você fazer isso? A empresa pede para que você faça as coisas da sua responsabilidade. Aí sabe o que ele fez? Ele tinha um produto que ele precisava lançar num canal de venda. E aí ele estabeleceu, isso aqui é minha responsabilidade. O que está acontecendo agora? Ele está crescendo 20%, 30%. E está sobrando tempo. Por quê? Porque ele parou de se preocupar com as coisas dos outros e estava se preocupando com as suas coisas. Tem pessoas que não querem olhar para os seus projetos, para as suas metas, para os seus objetivos e ficam nas fugas. E aí pega um para conversar no corredor, vai buscar um café, e aí daqui a pouco está se metendo em reunião que não precisava participar, está se metendo em projetos, em ações que não tem nada a ver, está querendo fazer decoração para a festa junina, para a próxima festa. Cara, foca no seu trabalho. Foca no seu trabalho, porque é isso que vai pagar seus boletos, é isso que vai trazer a sua viagem no final do ano, é isso que vai trazer o seu novo carro. Então, se você quer realizar seus sonhos, ajusta teu foco para ele, não para o sonho dos outros. Né? E aí você se blinda. E Guilherme, vamos para frente, né? Bora. E aí? Deixa eu aproveitar esse gancho aí teu. Olha o que é o nosso sistema de crenças, né? De valores, de significados. Olha o que isso faz com o nosso resultado. Há alguns anos atrás, eu e o meu irmão, a gente tinha um combinado, algo que veio do meu pai. A gente via muito isso no meu pai, que era de receber todo mundo. Então as pessoas tentavam fazer reuniões com a gente começou a ter uma visibilidade no mercado. As pessoas queriam conversar com a gente para fazer uma parceria, para tentar vender algo. E, bom, por mais que talvez eu não tivesse tempo naquela semana ou na outra, mas um tempo eu ia arrumar. Então a gente tinha uma filosofia. A gente recebe todo mundo. Se a gente vai fazer negócio ou não, aí é outro. Aí é consequência das conversas, né? Cara, chegou um momento que começou a se tornar impossível. Eu imagino. Porque, né? Teu dia tem 24 horas, você não quer passar as 24 trabalhando. E aí isso se reduz. E aí você não consegue atender todo mundo, você começa a ficar desesperado, você começa a ficar frustrado. E aí, para receber o máximo de pessoas que você pode, você começa a receber as pessoas com pouca qualidade. Você começa a falar para as pessoas assim, olha, eu posso, mas é meia hora, eu não tenho mais. E aí, quando começa a dar 25 minutos, você começa a expulsar as pessoas da tua sala, né?
Então, é pior do que se você não tivesse recebido. Sem contar que você começa a passar tempo recebendo os outros para agradar os outros, para querer servir de uma forma com baixa qualidade, porque você não está servindo, você só está com medo de dizer não, você só está querendo parecer que está servindo, porque talvez dá 25, 30 minutos de má qualidade para a pessoa, você não está ajudando, né? E você deixando de fazer as outras coisas. Funcionário seu dependendo de resposta, a empresa dependendo de uma visão estratégica sua, a empresa dependendo de que você vá buscar novas tecnologias, novos temas para dentro do negócio, e você preocupado em receber todo mundo, né? Então, a gente volta naquele assunto que a gente tinha falado antes do desafio, em enxergar o que você precisa fazer para que o teu negócio cresça e focar naquilo. Esses tempos atrás eu escrevi no meu notebook assim, ó, 80-20. Para quem não sabe, 80-20 vem da lei de Pareto, que é você focar nos 20% de energia, de atividades que vão trazer 80% do resultado. Para quê? Para que eu nunca me esquecesse de, a hora de fazer a minha agenda, eu colocar meu foco, ou seja, a minha energia, canalizar a minha energia nas coisas que vão me trazer o resultado. É óbvio que a gente deve servir, cara, sabe? É Sim. óbvio que a gente deve contribuir com o mundo, mas não na tentativa de parecer alguém humilde, não na tentativa de parecer alguém que quer ajudar o máximo de pessoas, porque aí eu começo a fazer isso com uma qualidade ruim. Eu vejo, levando para a parábola dos talentos, a empresa é um talento que Deus nos deu, né? A nossa empresa, a sua empresa é um talento que Deus te deu. E aí, por muito esse contribuir, como que você contribui com o mundo? Como que as pessoas hoje estão buscando seus propósitos e tudo mais, né? Mas às vezes ele está tão já claro na nossa mente, porque a maneira como eu contribuo é através da minha empresa. E aí tem gente que ela começa a ficar fugindo da empresa dele, fica se envolvendo em projetos, em associações ou iniciativas dos outros e para de fomentar ou trabalhar em cima daquele talento que Deus já te deu, ou sabe, começa a abrir vários negócios. E aí, daqui a pouco, eu conheci um empresário que ele falou assim, eu percebi, eu tinha 7 empresas, eu tinha uma que era aquela que sustentava todas as outras. Mas essas todas as outras, ela só estava alimentando uma coisa, que era o meu ego. Que era a minha vontade de ter vários negócios, porque talvez eu estou vendo outras pessoas que têm muitos negócios e eu estou querendo eu também ter. Mas espera aí, qual é o talento? Qual é aquilo que Deus deu para você? Quando ele falou aquilo, e daí nós estávamos com mais empresários, o outro empresário falou assim, cara, eu estava embarcando nessa. Que bom que você falou isso para mim. Né? Então, eu queria falar de um assunto aqui, Guilherme, que está na nossa pauta, que é desse empresário que ele está muito sobrecarregado, que ele está muito cansado, que ele está fazendo muita coisa, e aí ele se vê até como... Porque tem alguém aqui que está nos assistindo e está dizendo assim, para eles é muito fácil falar, eles não têm os meus funcionários, ele não tem as pessoas que trabalham comigo, eu não posso sair da empresa. A realidade da maioria dos empresários hoje, infelizmente, é o herói sobrecarregado. É aquele cara que ele tem orgulho de bater no peito e dizer que tudo aquilo foi por conta de um esforço árduo dele. Ele tem orgulho de dizer que saiu de casa às 7 da manhã e que voltou para casa às 9 horas da noite. É um cara que construiu uma jaula de ouro, né? Que por fora é lindo, que é aquela empresa, aquele patrimônio, ele ganha uma grana. Mas por dentro é a prisãozinha que ele construiu, né? Aquela gaiola de ouro, coisa mais linda por fora. Por dentro é a prisão que ele construiu. É aquele cara que ele tira férias quando dá, se dá, e na verdade ele não tá de férias. Ele tá com a cabeça na empresa, o celular dele não para de tocar, ansiedade. Ele tá 4 dias de férias, 5 dias de férias, doido para voltar, porque ele sabe que se ele ficar um pouco mais tempo de férias, ele volta e tudo desandou, né? Então, muitos desses empresários abrem empresa, fecham a empresa, não confiam em delegar algumas partes da empresa a ninguém, não querem começar a delegar porque ele acha que só ele faz bem aquilo que ele está fazendo, que ninguém vai conseguir fazer aquilo que ele faz melhor do que ele. Então, o que o empresário tem que perceber é que nenhum sucesso na vida profissional dele
vale um fracasso na vida pessoal dele, na saúde, na família e etc. Você deve ver bastante isso também, né? Sim, o que eu vejo muito também é as pessoas mantendo esses problemas. Então, ó, quem alimenta essa falta de tempo do empresário, essa sobrecarga do empresário? Ele mesmo. E quais são as formas que a gente alimenta? A gente alimenta tendo gente fraca, gente que nunca nos questiona. Talvez você não goste que as pessoas te questionem, te perguntem as coisas, mas se essas pessoas não te perguntarem, elas não estarão prontas para acessar o seu lugar. Se a gente tem gente fraca, uma das coisas que pode ver, as pessoas que estão sobrecarregadas, o time delas é um time fraco. Ele só contrata pessoas que estão abaixo na capacidade técnica, no conhecimento, nas atitudes. E por que ele contrata assim? Porque ele já sabe que aí ele vai manter a sobrecarga dele. Ele precisa daquilo. Então, se você quer mudar isso na sua empresa, eu diria para você, comece contratando pessoas diferentes, colocando os desafios que você tem para as outras pessoas, envolva a gente naquilo que você faz. Não faça mais nada sozinho. Por que você tem que fazer coisas sozinho? Quem disse que as pessoas não podem saber das suas planilhas, dos seus números? Né? Eu sei que vocês têm uma história legal disso, das pessoas da empresa saber seus números, né? Porque aqui, empresários nos ouvindo, falam assim, eu não posso falar. Eu tenho uma pessoa que eu atendo que as pessoas da empresa não sabem os números dela. Não sabe se deu lucro, se não deu. Elas acham que deu. O que você diria para eles, Guilherme? Sei que você tem uma história legal sobre isso, de abrir o número da empresa. Boa. A gente está quase no fim aqui, então para a gente puxar para o encerramento, acho que esse tema é um tema bastante importante. Empresário é o seguinte, se o teu funcionário não sabe o quanto a sua empresa lucra, pelo menos a tua liderança, vai ficar no que eles acham. Se você não compartilha com eles, vai ficar naquilo que eles acham. E não adianta. Ninguém sabe a conta certa do negócio como o empresário. Então, eu sempre pergunto para o empresário, quanto sua empresa fatura? Fatura 100 milhões. Ok. Os teus funcionários sabem disso, né? Porque com certeza sabem, porque existe gente do faturamento, tem as pessoas ali. Então, o faturamento, as pessoas, elas sabem. Quanto você acha que eles acham que você lucra? Eles fazem uma conta de padeiro. A empresa fatura 100 milhões, paga X de aluguel, tem tantos funcionários, vezes tantos R$1.000. Meu Deus. Metade é lucro. O patrão tá lucrando 50 milhões por mês e eu aqui nessa pinda. Então, seja transparente, porque o teu funcionário não sabe que o teu lucro é muito menor quando dá, porque muitas vezes a gente está faturando bastante, está no vermelho, se a operação está inflada, se a nossa margem de contribuição não está boa. E ele não sabe que uma pequena parte do lucro, o lucro é uma pequena parte do faturamento, só que uma pequena parte do lucro, muito pequena, é aquilo que você consegue retirar. Por quê? O restante precisa voltar para a empresa para que eu possa crescer no outro ano. Como é que eu cresço a empresa no outro ano? Como é que eu contrato mais gente para crescer? Como é que eu compro mais coisas físicas, né? Se é uma empresa de logística, como é que eu compro mais caminhão para entregar mais? Como é que eu aumento meu barracão? Como é que eu compro mais equipamento? Precisa ter dado lucro no ano anterior para que eu invista no crescimento no próximo ano. Então, se você não mostra essa conta para a tua liderança, você está deixando eles acharem o que eles querem de quanto você ganha. E eu tenho certeza que eles acham que você ganha muito mais do que você ganha, tá? Então, compartilhe, seja claro com seus funcionários, seja claro com as pessoas e envolva eles na missão de fazer com que a empresa tenha mais lucro. Se você souber explicar o propósito do lucro, que não é apenas enriquecer o dono. Enriquecer o dono, sim, porque é um mérito, né? Mas não é apenas isso. É essa grana voltar para o servir mesmo da empresa. Para que a empresa possa crescer. Porque se a empresa não cresce, daqui uns dias, essa pessoa também não cresce, né? Então, saiba explicar isso para o teu time. João, para a gente ir para o encerramento aqui, cara, deixa uma mensagem aí, uma última mensagem sobre liderança, sobre gestão, o que te vier na cabeça, aquilo que estiver tocando aí seu coração para deixar para os empresários e líderes que estão nos ouvindo aí nesse momento. Antes de você querer liderar os outros, lidere a si mesmo. Olha para você. Para de olhar para os outros, olha para você, porque os problemas que você está vendo nas pessoas, no seu time, quem mantém eles na sua empresa é você. Nossa, sensacional. Sempre gosto de dizer isso, lidere-se. Né? Tem gente que fala assim, poxa, mas eu não preciso liderar. Precisa, você precisa liderar você. Mesmo que você não tenha um time de baixo, você tem
Você tem que se autoliderar e tem que liderar o seu quadrado ali dentro da sua empresa. Todo mundo tem um espaço que ela precisa liderar. Então, muito pertinente aí. Parabéns, cara. Obrigado pelo papo. Sensacional. Valeu. Foi top, que a gente possa fazer muitos mais. Bora lá. Para quem tá assistindo aí, gente, força e honra. Bora alavancar.